Boa noite a todos. Esse Instagram anda dando uns golpes aqui. Vou esperar o pessoal começar a entrar. Olá, Mari, que tá entrando. Vocês estão me ouvindo, gente? Se puderem acenar, eu sempre fico em dúvida. São já 8 ou 9 lives, mas eu sempre acho que o pessoal tá entrando, mas não tá ouvindo. Espero que sim. Sou Lia Rizzo, jornalista, socióloga. Tô aí com o time da Vogue fazendo muitas coisas há quase 2 anos. Obrigada, Mari. Eu vou então fechar o comentário, tá, pessoal? Oi, Lourdes, que, enfim, atrapalha bastante. Vamos lá. Bom, esse mês, como já aconteceu anteriormente, a gente tem a segunda live da infância, da campanha Infância Plena. Eu já peço desculpas, gente, estou um pouco gripada, espero que a voz não esteja tão ruim, mas enfim. Na semana passada a gente teve uma conversa muito interessante sobre o esporte como trabalho infantil. Eu recomendo que vocês voltem aí no feed da Vogue ou nos outros veículos da Condé Nast para ouvir essa conversa. A nossa convidada foi a Joana Maranhão, uma atleta e uma mulher muito incrível. A gente está indo para o 9º papo. Já falamos aqui de trabalho infantil em muitas esferas, em muitos setores. Começamos falando do papel da mídia, depois passamos, acho que, por trabalho infantil doméstico, trabalho infantil em lixões, trabalho infantil em redes sociais, trabalho infantil no esporte. Não estou conseguindo lembrar tudo de cabeça, mas por que eu estou tentando lembrar tudo? O papo de hoje é sobre os malefícios do trabalho infantil. Alguns são óbvios para todos nós, afinal de contas, o trabalho infantil no Brasil e no mundo consiste em uma grave violação de direitos fundamentais da infância e da adolescência. Então a gente já pode imaginar algumas coisas. Quem assistiu as outras lives já sabe de algumas coisas, do ponto de vista, social principalmente. Hoje a gente vai falar de desenvolvimento das crianças e adolescentes. Vamos falar também do custo social, porque este é um grande prejuízo coletivo, mas o foco dessa conversa é a gente falar como você submeter crianças e adolescentes a essa pressão, a trabalho, privá-las de experiências, sejam emocionais, sejam sociais ou mesmo de desenvolvimento físico, impacta a vida delas para sempre. Por isso que a gente tem um perfil de convidada diferente hoje. Vou até olhar se ela já está por aqui, que eu já seguia, porque sou mãe, a Luísa Menezes, também conhecida como Infância Fora da Caixa, que é mãe e pediatra. Já vou aceitar a Lu. Sempre uma participação muito especial do Ministério Público do Trabalho, que é quem idealizou essa campanha com Vogue, dessa vez representado pela doutora Luciana Marques Coutinho. Ela é procuradora. Peraí, Lu, você está me ouvindo? Eu não te ouvi. Estou ouvindo, sim. Opa, e a Luciana está entrando também, ela é do Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais. Sejam super bem-vindas, queridas. Obrigada, Luciana, que está fora do país, num fundo 3 horas na nossa frente. Oi, Lu, deu tudo certo, né? A gente conversou aí antes, né? Bem-vindas de novo, eu sempre faço uma introdução. Obrigada por conversarem com a gente. Eu sempre agradeço ao Ministério Público, porque eu pessoalmente aprendi muito com essa campanha ao longo desses, nossa, gente, acho que são 8 meses já. Enfim, e sempre tem coisa nova para se falar, né? Eu estava contando aqui, então, que a gente já falou de muitos temas, né? Várias vezes a gente repassou temas que são meio que comum a todas as situações que a gente tratou, né? Mas eu acho que é a primeira vez que a gente vai ter, assim, um olhar do ponto de vista de saúde mesmo, saúde integral, né? Porque a gente já imagina, uma das características que a gente vê, e aí, Luciana, hoje eu vou começar por você, geralmente começo com a convidada, Luísa, mas vou começar com você, que é procuradora, que vive esse dia a dia, né, que acompanha isso há muito tempo. A gente sabe que o trabalho infantil, eu sempre, sempre repito, tem classe, tem cor, né, tem raça, em algumas formas ele tem gênero também, né? Então, a gente já sabe que estamos falando de uma situação de vulnerabilidade, certo? Mas eu queria que você falasse, assim, o que você percebe no seu trabalho que é talvez o maior malefício, que é ainda a pergunta de US$ 1 milhão que não tem resposta, o problema que persiste, não importa qual contexto, do que nós estamos falando hoje, qual seria a mensagem que você gostaria de passar, principalmente dentro dessa conversa?
Olá, Lia, boa noite. Boa noite, Luísa. Prazer estar Boa com você noite, Luciana. aqui. Boa noite a todos, a todes, a todas que estão aqui nos ouvindo. Para mim é uma honra participar desse momento com vocês, viu? Parabenizar por essa série, né? A Infância Plena. Também parabenizar, né, a Cor de Infância, o Ministério Público do Trabalho, que está Vou sempre. te pedir só para falar um pouquinho mais alto, tá, doutora? Que você fala baixinho, né? Eu já tinha visto no WhatsApp. Estão me ouvindo melhor agora? Ah, então tá Estou. ótimo. Cheguei mais pertinho aqui. Então, eu estava te ouvindo falar antes, né, dessa que para a gente é uma obviedade, né, que são coisas muito óbvias, né? Você pensar que o porquê da proibição do trabalho infantil, né? Porque a gente não pode permitir isso, mas a verdade é que para muitos não é uma obviedade, né? Como é para nós. Então, assim, eu poderia ficar aqui, né? Dias e dias falando dos prejuízos, porque eles são incontáveis, né? A gente gosta de concentrar, quando a gente fala dos prejuízos, e é muito importante falar desses malefícios, desses prejuízos, justamente para poder mostrar para a sociedade, mostrar para todos que isso não pode acontecer. A gente elenca, né, alguns prejuízos principais, né? Você já pontuou alguns deles, né? A questão do prejuízo à saúde, à segurança, os prejuízos sociais, os prejuízos morais, né? Nós estamos falando de uma questão ética, né? De você roubar a infância de alguém, né? De você privar um adolescente de vivenciar aqueles momentos tão importantes da transição, né? Da vida da infância e para a adolescência. Então, a gente tenta focar nesses prejuízos, que são prejuízos mais impactantes, né? Mas, de fato, assim, não dá nem para poder dizer que tem, né, um único prejuízo, porque a gente vê muita coisa, e muita coisa fica, às vezes, escondida, né? Tem prejuízos que são visíveis e tem prejuízos que a gente nem consegue enxergar, que muitas vezes a criança que foi vítima, o adulto, quando ele passar para a vida adulta, lá na frente ele vai perceber, lá na frente ele vai se deparar com determinadas coisas que é fruto do trabalho infantil, né? Então a gente gosta de elencar alguns, mas enfim, acho que é difícil a gente poder eleger alguns, né? Os prejuízos fisiológicos, né? A doutora está aqui, a doutora Luísa, não vou me atrever a falar muito de prejuízos fisiológicos da presença de uma médica, de uma pediatra, mas é muito importante a gente falar sobre isso, né? Porque o Sim. trabalho, eu sou procuradora do trabalho, né? Nós defendemos o trabalho decente, o trabalho digno. O trabalho tem uma centralidade muito importante na vida de todos nós, né? Todos nós nos identificamos com o nosso trabalho, mas o fato é que todo trabalho tem um risco, né? O que varia é a intensidade desse risco, o grau, né? São riscos gerados pelas condições nas quais o trabalho é exercido e pelas condições ambientais onde esse trabalho é prestado. E isso varia, né? De acordo com o tipo de trabalho, do tipo de atividade. E aí, quando a gente pensa numa atividade que tem um risco, né? Esse risco, ele é X para um adulto. Agora, para uma criança e também para um adolescente, que é muito importante a gente enfatizar isso, né? Porque trabalho infantil é identificado muitas vezes com trabalho de criança. E o adolescente também é uma pessoa em formação, né, doutora? Que vai nos ajudar Exatamente, exatamente. a esclarecer isso, né? E é uma pessoa em formação e ele também precisa ser protegido, né, de algumas condições deletérias de trabalho. Então, quando a gente pensa em alguns riscos, né, por exemplo, riscos físicos, né, riscos biológicos, riscos químicos, a criança e o adolescente, por ser uma pessoa em formação, né, por ter uma pele ali que está em formação, os órgãos em formação, por ter uma frequência cardíaca diferente, né, uma velocidade, uma ventilação pulmonar diferente, tudo isso, né, o metabolismo diferente, ela vai processar aquilo de uma outra maneira. Então, esses riscos, eles são potencializados, né, quando a gente tem uma criança e um adolescente nessa situação. Então, a gente pensa, por exemplo, trabalho nas ruas, que é um trabalho que a gente se depara todos os dias, né? Todas as cidades, né, brasileiras, praticamente, a gente encontra crianças trabalhando no sinal. É um trabalho muito arriscado, porque a rua é um ambiente de risco por si só, né? Ela é um ambiente de desproteção, ela é um ambiente que gera riscos de atropelamento, riscos de violência, riscos, né, de assédio, uma série de riscos, né? A pessoa que está ali, ela está sujeita.
Mas tem outros riscos, né? Os gases que estão ali, né? Que aquela criança vai estar submetida, a exposição solar, que aquela criança vai estar submetida, e tudo isso vai impactar com muito E mais toda violência. a parte desculpa cortar um pouquinho, doutora, mas até a parte assim de a gente, por exemplo, a gente olha para atravessar a rua, a gente como adulto já controla nossos impulsos, né? Aí a criança viu alguma coisa ali, nem esquece, será que vai olhar se o farol fechou e vai atravessar? Não dá para contar com isso, né? Exatamente, a criança ela vai ter essa capacidade, menos capacidade de fazer essa mediação, né? Entre o risco e às vezes a vontade, né? Um adulto vai poder analisar aquele risco com muito mais cuidado, porque ele já tem essa maturidade, né? Essa maturidade física, essa maturidade emocional, né? Então ele já tem aspectos, ele já desenvolveu aspectos cognitivos que a criança e o adolescente ainda não desenvolveu. Então, assim, nesse ponto de vista fisiológico, eu acho muito importante a gente frisar, né? A doutora, como eu falei, ela vai poder falar com muito mais propriedade do que eu desse aspecto técnico, mas é muito importante a gente falar isso, porque a gente escuta muito, né? O trabalho infantil não mata, não, eu trabalhei e não morri, mas a verdade é que o trabalho infantil mata muito, mutila muito, né? E traz prejuízo para a criança e para o adolescente. Às vezes são prejuízos que a gente chama de prejuízos insidiosos, né? Se você pensar, por exemplo, num ambiente que é ruidoso, né? Um ambiente que tem muito ruído, né? Às vezes o malefício dessa exposição vai aparecer lá na frente, né? Ela não vai aparecer na hora. A criança não vai ficar surda, às vezes até fica, né? Mas não vai ficar surda imediatamente, mas vai aparecer lá na frente, né? Um ambiente que submete aquela criança a condições ergonômicas inadequadas. Impacta no crescimento daquela criança, né? Às vezes ela vai ter uma lesão que vai acompanhá-la por toda a vida. Então, são muitos prejuízos, e eu acho que é importante a gente frisar esses prejuízos fisiológicos, porque é uma questão de vida, é uma questão de saúde, né? E eu Sim. acho que para as pessoas acaba impactando muito mais, né? A gente frisar, não, trabalho infantil mata, trabalho infantil ele prejudica muito, né? E se tem uma pessoa que escapou ilesa, né, de todos os riscos que o trabalho pode causar, ela praticamente ganhou na loteria, né? Porque Porque é muito difícil ser ilesa, né, Ju? É muito difícil, porque são danos também muito abstratos, etéreos, e tem uma coisa assim que é o tempo que não volta, né? A experiência perdida que não vai ser reposta, né? Então, eu lembro que no dia que a gente estava aqui procurando uma convidada que a gente achasse que fosse trazer, assim, contribuir bastante, eu lembrei da Luísa porque ela gravou um podcast falando da importância do brincar, né? Hoje a gente fala mais disso, né? É uma coisa que, para as mães, assim, da minha geração, a gente tem falado mais, né? Enfim, tentamos ter uma mãe alecrim dourado, que não é fácil, né? Às vezes, assim, sigo Luísa, sigo outras mulheres, dou o meu melhor, mas às vezes assim, eu brinco que em vez de uma poupança faculdade, vou fazer uma poupança terapia, né? Porque, enfim. Mas, mas eu queria que você falasse muito sobre isso, Luísa, sobre a importância da experiência, né? Do brincar, do estudar, do trabalhar com limites de outra forma. Por quê? A gente sabe que as pessoas às vezes não estão mal intencionadas, mas eu me lembro que quando eu abri a primeira live dessa campanha e a gente começou a falar de trabalho infantil, e o tema era o papel da imprensa, a primeira coisa que apareceu foi assim: então eu não posso pôr meu filho para arrumar a cama? E não é sobre isso que a gente está falando, né? Enfim, não, assim, não é mesmo sobre isso. Então, eu queria muito que você trouxesse essa sua visão, Luísa, né, da importância, assim, das experiências que se vivem na infância e também na adolescência, né, porque a gente vai passando por fases. Eu brinco que eu tenho uma mini adolescente, que a minha filha tem 7 anos, mas, assim, né, e sempre tem alguma coisa que a gente percebe de, puxa, ela precisou disso para aprender a reagir àquilo, né? Gostaria que você trouxesse para a gente esse seu olhar, por favor. Perfeito. É um prazer estar aqui com vocês. É uma grande honra, apesar de ser um tema tão difícil, tão duro, mas tão necessário. Então, se a gente tem que militar pela infância, não dá para a gente falar só dos temas bons. Temos também que militar nesses temas tão urgentes e necessários de ser falado, né? É tão urgente que quando você vai começar a falar sobre isso, vão falar em trabalhos em ajuda em casa. Então, realmente, a gente precisa falar sobre isso.
Eu entendi demais a fala de Luciana, eu queria discutir com ela vários dos tópicos que ela levantou, e me chamou a atenção quando ela disse que escolher um é muito difícil, qual o pior prejuízo. Para mim, como militante da infância, é muito gritante que, para mim, o mais grave, no meu ponto de vista, é se roubar o brincar. É isso. Claro que a saúde é super importante, a questão social, a exposição que essa criança tem fisicamente e emocionalmente, psicologicamente. Mas, para mim, o mais gritante é que essa criança, ela não vai ter infância. Essa é uma frase que eu elaboro em muitas outras militâncias minhas, muitas frentes, que é a seguinte: criança, segundo a Organização Mundial de Saúde, é de 0 a 12 anos, adolescência é de 12 a 18. E é uma fase da vida que todo ser humano vai passar. De 0, passando de 12 anos, vai viver isso. Porém, nem todo mundo vai ter infância. Ser criança vai, mas nem todo mundo vai ter infância. Hoje em dia, há 3 anos, eu trabalho em um centro específico de crianças expostas à vulnerabilidade. E eu costumo dizer que há 3 anos eu descobri isso, que a infância, ela de fato é um privilégio. Nesse trabalho eu entendi, eu conheci muitas crianças que não tiveram infância. Bem, praticamente todas as crianças que eu convivo hoje não tiveram infância. Então, o trabalho infantil, ele rouba uma infância. Eu conheço adultos de 4 anos hoje no meu trabalho. E, para mim, esse é o motivo, é o mais grave. A gente até pode tentar diminuir, reduzir os danos à saúde, né, atuar ali, muitas coisas que são irreversíveis, mas devolver esse tempo, não. A medicina, ela evoluiu muito quanto à expectativa de vida, né? Hoje em dia, o que nossos bisavós tinham como expectativa da idade que eles iam chegar, hoje eles iam rir imaginando quanto a gente imagina que nossos filhos vão ter, né? A gente aumentou muito isso. A gente aumentou até a questão da fertilidade, né? Quanto antes, até quando se tinha filho. Hoje em dia, a gente adiou também isso. Mas a gente não conseguiu ampliar a infância. A infância e a adolescência continuam sendo de 0 a 18 anos. A idade produtiva da gente hoje é muito maior, a idade de fertilidade é muito maior, a gente vê as pessoas se aposentando cada vez mais velhas, a terceira idade está aí arrasando, né? Mas a gente não esticou a infância, não é possível. Então, esse tempo que se rouba não se compensa depois. Então, para mim, o mais grave, sem dúvida, é não permitir que essa criança tenha infância. Eu costumo dizer que o brincar é o idioma da infância, que é através do brincar que a criança se comunica, que ela troca ideias com o mundo que a cerca. Se a gente não dá oportunidade dessa criança brincar, a gente está calando essa criança. A gente não está escutando o que ela tem para dizer a gente. Então, se ela não tem tempo, se ela não tem ócio, se ela não tem condições básicas de segurança para brincar, ela não vai se comunicar. Ela foi calada. A gente roubou a voz dessa criança. Então, não é só ela estar trabalhando, é que ela não está brincando, não está se comunicando. Logo, ela não está se desenvolvendo no seu potencial máximo. Por quê? Segundo a Organização Mundial de Saúde, o que é a OMS, né? O que é saúde? É o bem-estar físico, emocional e social. Se a criança está trabalhando, ela não está com nenhum desses 3. Vocês duas levantaram muito bem os prejuízos que a gente traz para a saúde, né? Dessa física, dessa criança. Então, a questão de exposição a materiais que podem trazer prejuízos, acidentes laborais que acontecem, tudo isso compromete a saúde física. Mas também tem a social. Essa criança que está trabalhando, ela está deixando de se encontrar com os pares, deixando de ter tempo de descobertas socialmente importantes, ela está deixando de elaborar repertório emocional, inteligência emocional. Então, a gente está cortando o físico, o emocional e o social. Cadê o bem-estar dessa criança?
A gente tirou a saúde em todos os âmbitos que a Organização Mundial de Saúde reconhece como saúde, né? Então, para mim é muito gritante que o trabalho infantil roubou a infância dessa criança, né? E rouba, né, Lu? Desculpa também fazer uma intervenção aqui, porque o que também a gente percebe muito em todas as conversas é que você rouba ou condena um futuro, né? Porque acho Sim, que talvez esteja no trabalho infantil uma das formas de mais perpetuar, reproduzir ciclos de pobreza e de... A gente viu muito isso quando a gente falou do trabalho em lições, que a família, criança nascida ali, que vai trabalhar aí, que vai ter uma expectativa de vida baixíssima ali, e vai se relacionar ali, enfim, jamais terá chance, perpetuando, né? né? A Perfeito. mesma coisa com as trabalhadoras domésticas, né? Então a gente vê que o que acontece neste caso, a filha da doméstica muitas vezes também será doméstica, foi neta da doméstica. Não gosto de usar essa Claro. palavra, gente, mas enfim, ainda é a que se entende melhor, inclusive, para a gente ver de que situação está falando. Mas essa questão também, né? Você rouba futuro, você rouba a chance de repertório, né? E Claro. no caso, fisicamente, aí voltando um pouco para a Luciana, a Luísa trouxe um ponto também interessante, que a gente falou um pouco quando a gente conversou sobre trabalho infantil nas cadeias produtivas, em situação análoga à escravidão, ou em cadeias do agro, da moda, enfim, né? Que também você vê, na primeira live, a Mariana Couto, que foi uma jornalista que participou conosco, ela comentou de uma matéria que ela fez em uma plantação, acho que de cana, gente. A criança trabalhando com facão. Então, assim, Inacreditável. você na sua jornada, Luciana, você chegou a lidar com a criança assim, que teve ali consequências de ou de atrofia, ou de alguma coisa que claramente era relacionado, ou de perder um dedo, perder um órgão, enfim. É recorrente isso? É relativamente normal? Normal de Infelizmente, esperar, né? Tipo, comum de encontrar, né? Ai, infelizmente é. E é uma coisa assim que a gente vê só a ponta do iceberg, na verdade, né? O que chega para nós, o que é denunciado, o que é notificado, né? A gente tem fichas obrigatórias, preenchimentos obrigatórios, né? De notificação dessa violência que é o acidente de trabalho, a violência praticada contra a criança, mas isso é muito subnotificado ainda, né? A própria comunicação de acidente de trabalho, né? Ela também não é preenchida, normalmente são vínculos muito precários, né? Não tem nenhum tipo de reconhecimento. Então, a gente vê só a ponta do iceberg, mas quando a gente vê essa ponta do iceberg, é sempre muito impactante, né? Eu também, enquanto você estava falando, eu me recordei de um caso que eu vi de uma criança que trabalhava numa fazenda, moendo cana, né? Moendo cana, colocando a cana, e aí chegou para a gente o relatório fiscal, né? Dessa criança que tinha perdido a mãozinha, né? Ela tinha perdido a mãozinha ao colocar a cana ali no moedor, né? E as fotos, né? O desespero da família, né? Porque a família às vezes nunca pensou, né, nessa possibilidade de uma coisa dessa acontecer. O próprio empregador, um empregador muito, um pequeno empregador, né, que se deparou, são vidas completamente destruídas, né? A vida dessa criança destruída, a vida da família destruída, do próprio empregador também destruído, e uma coisa ceifada, né, como foi falado aí pela Luísa, né? Foi um rompimento, uma coisa abrupta ali que não é só o membro da criança que se foi, não. né? Foi uma série de outras coisas, né? O nosso médico aqui, Futuro, né? a Ela gente morreu tem um de médico, futuro junto. sim, a gente tem um médico de trabalho, né? Que trabalha no Ministério Público, as unidades têm, e ele sempre enfatiza isso, porque quando a gente olha para o acidente, às vezes a gente vai ver ali o que está mais, né, o que está mais gritante, como eu falei, a gente olha a mão da criança se perdeu, mas é muito mais do que isso, né? Porque, claro que Claro. perder um membro para um adulto, né, uma pessoa mais velha, seria trágico da mesma maneira, mas foi uma criança, né? Foi uma criança que vivenciou aquilo, a sua família vivenciou aquilo e todas as pessoas do entorno vivenciaram aquilo. Então, assim, é realmente
uma coisa muito mais impactante e gritante, né? E nesse tipo de ambiente, nesses ambientes, né, às vezes rurícolas e tal, a gente tem muitas crianças que trabalham com as suas famílias e existe uma concepção muito equivocada, né? O que acontece também nas cadeias produtivas, né? Que são cadeias produtivas que às vezes se valem nas suas bases, né? Lá na ponta, elas se valem de mão de obra precária, praticamente análoga à escravidão, e, né, compra aquela produção de uma maneira muito, né, subvalorizada, não dão condições de trabalho para aquelas pessoas, em geral, não são nem sequer empregados daquela empresa, não tem vínculo, tem uma cadeia, né, que se sucede até chegar, de fato, naquela empresa que está lucrando com tudo aquilo. E aí as famílias trabalham juntas, né? As famílias trabalham juntas, as crianças, os adolescentes. E E é existe uma algo que a construção. gente vê muito na cadeia da moda, né? Nas oficinas, né? Exatamente. A casa inteira, a família inteira, um prega o botão, outro. E às vezes o bebê ali por perto, né? E tudo, né, naquela coisa. Então, assim, existe uma concepção equivocada. Ah, ela está perto da mãe, ela está perto do pai. Como se a família sim. muitas vezes pudesse evitar esse Proteger. risco, cuidar, e não é assim, gente, não é assim, né, que funciona, né? São riscos presentes no ambiente de trabalho. O pai e a mãe também estão trabalhando, então estão com a atenção ali dividida, né? Aquela criança está sendo submetida àquele trabalho ali, e o pai e a mãe não vão ter Luciana, e que trabalharam, né? Os filhos estão ali e eles também trabalharam com os pais, então vai perpetuando, vai repetindo aquele padrão e eles nem raciocinam. Tem uma questão cultural que é difícil, né? É muito difícil barrar, né? A gente meu trabalho, esse ciclo, né? Claro, no meu trabalho eu recebo muitas famílias que são de fora. Eu moro na Espanha e muitas famílias que estão de fora. E às vezes a gente tem um problema muito grande que, assim, eles perdem a guarda das crianças pela vulnerabilidade que eles expuseram e eles não entendem o motivo. Eles dizem, mas qual é o problema dele estar trabalhando comigo? Mas é no meu negócio. Ele ficava fazendo a tarefa de casa da escola ali e eventualmente atendia. E aí, logo no começo da sua fala, você disse isso, que como é que a gente ainda tem que explicar que é crime? Muitas vezes eu recebo famílias que na cultura delas não é crime. Então, explicar para elas que aqui é super complicado. E é uma trajetória de vida que às vezes são gerações, né? Você não está falando só da avó e tal, e todo mundo submetido àquilo. E isso que vocês falaram também de horizontes afunilados. São pessoas que nem enxergam outras possibilidades. Não. Porque sempre foi assim. Isso foi ceifado delas, né? Elas não puderam, né, como a Luísa colocou, desenvolver as potencialidades. Isso é muito cruel, né? Luísa, quando você falou do impacto emocional, eu quero deixar bem claro que eu acho muito dolorido isso também. Assim, para mim, é uma coisa que dói muito você saber que alguém perdeu completamente a infância, que a gente tem um verdadeiro apartheid social de crianças e adolescentes que não vivem tudo isso, né? Essa riqueza da importância disso. Mas quando a gente fala de vida, de saúde, a minha esperança, né, é impactar ainda mais as pessoas, assim, de tornar isso assim muito palpável, sabe? E porque é uma violência de todos os campos, né? E é muito duro. E tem uma coisa, eu vou pedir se vocês conseguirem, só para a gente testar o áudio, fechar os microfones, porque tá dando, não sei, só fechar o de vocês enquanto eu falo, depois volto. Vamos ver se melhora, gente, tá? Pode ficar de fone, acho que o problema talvez não seja esse. Mas tem uma coisa, assim, que eu já trouxe, melhorou, tá, gente? Eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Tem uma coisa que talvez, quando a gente começou a campanha aqui na Vogue, as pessoas talvez não entendessem o que um veículo como a Vogue ou os da Globo Condé Nast, que reproduzem depois esse conteúdo, poderia efetivamente contribuir com essa fala, né? Então, para a gente sempre teve algumas questões muito claras, né? Que isso é um problema de todo mundo, né? O que eu não gostaria que o meu filho, o que a minha filha passasse, que o meu enteado que eu tenho como um filho passasse, eu não quero que o filho dos outros passem. O que eles têm acesso, eu gostaria que todas as outras crianças e jovens tivessem também. Esse é um ponto. A segunda coisa, a gente sempre fala muito que essa não é e nunca será uma batalha solitária do Ministério Público do Trabalho, nem só do governo, nem só da iniciativa privada, porque tem uma mudança que a gente
precisa operar no nosso dia a dia, que é essa coisa que nem a Luísa falou, né? Da mãe falou, não, mas aqui tá aqui do lado. E tá ali do lado porque a gente sabe que as políticas públicas não dão conta de apoiar essas mulheres, de acolher as crianças, de abrigarem essas crianças, né? E aí, quando tem uma questão de horário, então o empregador dessas pessoas nem sempre entende ou lembra que ela precisa sair mais cedo ou chegar um pouco mais tarde, ou então, se realmente precisa receber a criança junto no ambiente de trabalho, porque isso acontece muito com a trabalhadora que ajuda no lar, que existe uma série de cuidados, né? A gente tem, para mim, o caso mais emblemático, que eu acho que dói em qualquer mãe, que é o do menino Miguel, né? Então, assim, tem uma questão nossa que a gente vai precisar resolver e se mexer, se movimentar, porque essas pessoas, a referência que elas já perderam, né? Então, elas vão reproduzir aqueles ambientes, elas não vão ter rede. A gente vive num país lotado de mãe solo, extremamente desigual. Então, essa é a parte que geralmente eu trago mais para o fim, né, de o que a gente pode fazer, mas que eu acho que a mim, pelo menos, causa um grande incômodo e que eu espero que seja uma semente plantada, porque é isso, né, gente? Tem uma coisa que depende muito de nós como empregadores, e não é só na casa, né? Porque às vezes você trabalha numa indústria que tem também, porque a gente sabe que na cadeia de moda as oficinas é muito comum você ver famílias inteiras trabalhando ali, né? E elas precisam se sustentar, porque tem isso também, é outro cuidado que a gente toma de não culpabilizar essas famílias que são muito vulneráveis, né? Até no caso dos esportes, a gente estava comentando na live passada, tem família que o Bolsa Atleta faz uma imensa diferença no orçamento familiar. Ter o menino ou a menina indo para outro lugar, saindo como custo daquele orçamento, também fará diferença. Então, enfim, você escolhe pela lei do mínimo prejuízo, né? E aí, uma outra pergunta que eu queria fazer daí, talvez para você, Luísa, a gente, geralmente, a criança que tem, além da situação do trabalho infantil, mas a dinâmica familiar do pai e da mãe, que não percebem muito a importância do brincar, é de um pai e mãe que também perderam isso, talvez. E como é que a gente trabalha isso nesses núcleos, né? O que a gente pode fazer a respeito do ponto de vista de saúde, sobretudo emocional, né? Vou fechar meu microfone agora. Lia, achei muito interessante o que você falou, que muitas pessoas ficaram sem entender o que é Vogue tem a ver com isso. Todo mundo tem a ver com isso. E a minha resposta é que o que a gente pode fazer é conscientizar a sociedade sobre a importância da primeira infância. Todas as fases da vida são muito importantes, mas a primeira infância, ela vai dar o arcabouço, a estrutura para o resto da vida. Então, eu costumo dizer que é na infância que as crianças vão criar as cores primárias com as quais ela vai pintar e escrever o resto da vida dela. Toda a história dela vai ser escrita a partir daquelas cores que ela desenvolveu na primeira infância. Então, a gente precisa conscientizar as pessoas dessa importância. Há muitos e muitos séculos se subestimava que a infância, muito pela mortalidade infantil, pela falta de informação, se subestimava que criança, deixa ela lá. Depois, quando ela crescer um pouquinho mais, é que a gente vai entender ela como um ser humano. E a gente passou, gente. Isso aí está totalmente obsoleto. A gente tem que enxergar a criança como ser humano, como um adulto em potencial, e que a gente tem que dar todas as oportunidades para que ela se desenvolva, que ela tenha o terreno fértil para ser aquela semente que ela veio para ser. Então, se a gente está podando esse terreno, se a gente não está permitindo, a gente está deixando ela num terreno árido, ela não vai se desenvolver, ela não vai brotar. Ela não vai desenvolver as cores, ela vai passar o resto da vida com uma cor só, sabe? Escrevendo a vida, o futuro e todo o impacto que a vida dela pode gerar ao redor. Então, eu acho que, respondendo sua pergunta, como a gente, quanto sociedade, o que é que a gente pode fazer é conscientizar as pessoas da importância da infância, da primeira infância, de a gente dar estrutura para elas. E a gente falou muito sobre o brincar, mas também tem a parte que a criança que está trabalhando não está estudando. Como é que ela vai competir, né, com esse mercado de trabalho? Então, além de não brincar, ela não está estudando, está vulnerável a uma série de acidentes que podem vir a acontecer. Então,
Então, conscientizar essas famílias disso eu acho super importante. E também, não as famílias, não apenas as famílias de que não deve ter trabalho infantil, mas também essas famílias mais privilegiadas que os seus filhos não vão sofrer trabalho infantil, mas para não romantizar. Uma fala da Luciana lembrou um pouco isso, né? Não romantizar. Quantas vezes a gente vê pessoas próximas dizendo: olha que lindo essa criança, sabe a trajetória do herói? Ai, porque ele começou a trabalhar desde os 10 anos de idade, ele já. Gente, não é para Empreendedora, essa criança vai ser empreendedora. Gente, não é para romantizar isso. Quando a gente vê uma criança no sinal, eu vou, sabe, assim, ajudar, olha, venham aqui, ajudem essa criança. Não, gente, a gente não pode romantizar isso. Então, não só a consciência, conscientizar toda a sociedade da importância da primeira infância, mas também tomar muito cuidado com essa romantização, essa naturalização, sabe? A trajetória do herói não existe. Se um, como vocês falaram, né? Um conseguiu chegar lá, muitos morreram, gente. E quando eu falo morrer, não é nem só fisicamente, tá? Então, eu acho que o nosso grande trabalho, estou muito feliz com essa campanha da infância plena. Eu acredito na assistência integral à infância, e por isso a gente tem que falar da importância do brincar, do respeito à infância. E também, para o meu filho, que eu não vou expor ao trabalho infantil, eu preciso que outras crianças também não sejam expostas, para que meu filho tenha uma sociedade mais igualitária. Então, eu preciso lutar por isso. Opa, estava abrindo aqui o microfone, às vezes agora vai dar uma parada. Luciana, como é que é a atuação dos médicos ocupacionais? Eu nem agora faz obviamente todo sentido que eles estejam nessa estrutura do Ministério Público do Trabalho, né? Até porque, enfim, né, estamos falando, né, de avaliação, assim, deve ter perícias que vocês devem ter que fazer quando são encontradas situações para avaliar denúncias. Mas como é que funciona o trabalho desses profissionais? Porque a gente está muito acostumado aqui a saber da estrutura das procuradoras, fazendo diligências, enfim. Fala um pouco para a gente. E outra coisa, daí é uma dúvida que eu não sei nem se cabe na live, mas enfim. A gente pensa em médico ocupacional no trabalho, né? Na atividade laboral, portanto, para o adulto, né? E aí é um perfil como o da Luciana, são pessoas que têm algum conhecimento mais genérico ou também especialidade em pediatria, em saúde do jovem. Tá me ouvindo? Eu vou te responder, Lia, mas eu não vou resistir, vou enfatizar uma coisa que vocês falaram aí, que é essa questão do que o combate ao trabalho infantil e o enfrentamento ao trabalho infantil é uma coisa que ninguém está fora disso, né? É muito importante a gente falar disso, né? E quando a gente fala de infância plena, a gente fala de todos os direitos que a gente deve garantir para um adolescente, para uma criança, muitas vezes a questão do trabalho ela é vista como um mal menor diante de várias vulnerabilidades que aquela criança está exposta, né? Vocês falaram aqui dos efeitos sinérgicos das fragilidades, das vulnerabilidades, são famílias pobres, famílias periféricas, famílias que enfrentam racismo, né? Famílias que às vezes não têm saneamento básico, não têm acesso à água, enfim, são várias coisas que se sobrepõem. E aí a gente olha para aquela família, olha para aquela criança e fala assim, olha, trabalho infantil é uma coisa menor aqui, porque essa família tem tantas outras, mas é uma vulnerabilidade que só vai piorar a situação daquela família e às vezes agravar as demais vulnerabilidades. Então a gente não pode nunca minimizar o trabalho infantil e é uma luta de todos nós. Ninguém está isento disso em nenhum papel, nem como empregador, nem como cidadão, né? Na hora de votar, né? Votar alguém, votar em pessoas que apoiem políticas que vão valorizar a infância, né? Em todas as suas perspectivas, né? E, então a gente tem que estar atento o tempo todo a isso, né? É muito importante. E em relação aos médicos, né? Infelizmente, né? A gente tem médicos do trabalho, sim, Luiz, aqui, né? Que são médicos especializados em saúde e segurança do trabalho. Só que são poucos, né? São pouquíssimos médicos. E esses médicos, como eu ressaltei, aqui, pelo menos no Ministério Público, eles trabalham mesmo na ponta do iceberg, né? Quando chega aqui para o Ministério Público, muitas vezes, né, e na maioria dos casos,
aquela criança já está trabalhando, né? Já trabalhou durante muito tempo, já houve uma fiscalização anterior, e antes da fiscalização anterior feita pelos auditores fiscais, aquela criança já estava por lá, né? Trabalhando, né? Então, o acidente já ocorreu, né? Aquilo já está na Justiça do Trabalho sendo discutido. Então, é realmente a ponta do iceberg. E o trabalho deles é muito importante para mostrar, né, a todos esses efeitos. No caso da criança e do adolescente, quando acontece um acidente de trabalho, isso é muito gritante, né? Claro que a gente não pode nunca prescindir do trabalho desses profissionais, mas é quase como que uma coisa muito, muito, muito clara ali, né? Que aquela criança não deveria estar naquele ambiente, aquilo não deveria ter acontecido. Então, eles fazem um trabalho aqui, nos ajudam, né, tecnicamente, mas eu acho que a profissão dos profissionais de saúde como um todo, né, e aí talvez ampliando um leque, para falar inclusive dos pediatras, né, para falar inclusive das pessoas que atendem, os médicos e profissionais de saúde que atendem nas emergências, né, médicos que atendem outras unidades, outros órgãos, né, da importância do olhar também para isso. Né? Porque muitas vezes um profissional da saúde pública, ele vai atender uma família, ele vai atender uma criança, ele vai se deparar com uma criança que está escoriada, uma criança que está ali numa situação que tudo indica que sim, né? Tudo indica que ela está em situação de trabalho, tudo indica que aquilo que está ali aparentemente no corpo dela foi fruto do trabalho. É muito importante que todos esses E médicos... até o comportamento, né, Luciana? Que às vezes, né, chega com a mãe, os irmãozinhos, você vê que é a filha mais velha ou o filho mais velho que está cuidando do irmãozinho, da irmãzinha, porque a mãe saiu. Você vê pelo até o jeitinho da criança já, que ali tem uma adulta, né? responsabilidade maior do que ela, né? Uma criança adulta, né, de forma precoce, né? Essas crianças também são muito tristes, né? O que a Lia estava falando, que a Luísa estava falando, né? São crianças entristecidas, né? Crianças que a fase adulta chegou antes, né? Algumas crianças, uma das coisas que mais me impactou, né, como procuradora do trabalho, foi ouvir de uma criança que ela não tinha sonhos, né? Que é uma criança super pequena, que não tinha sonhos, que não sonhava com nada. Ela não via nada, né? Porque ela estava tão imersa naquela realidade precária, naquela realidade dura, que ela perdeu a capacidade de sonhar. Isso é muito, muito triste, né? E aí, nas feições daquela criança ali já estava tudo aquilo descrito, né? Então, é muito importante, né? Estou falando dos médicos, mas outros profissionais também. A gente fala muito dos educadores, né? Os professores e os professores que estão ali no dia a dia com aquelas crianças que vão, né, vendo, às vezes percebendo, uma criança que dorme, né, uma criança que chega suja, né, chega muito suja na sala de aula, né, não consegue acompanhar o rendimento, às vezes relatos, né, a criança, ela mesma relata, né, uma situação que ela está vivenciando. Então, ninguém pode ficar de fora e todo mundo tem que ficar vigilante. A gente não pode normalizar esse tipo de situação, gente. É um absurdo, né, que a gente passe nas ruas e se depare com uma criança de 8, 9 anos e passe o carro. A gente faz isso, né? A gente faz isso no nosso dia a dia. A gente não pode normalizar essa situação. É uma tragédia, né? É uma violência. Então, 1,8 bilhões de crianças no Brasil hoje, né, Luciana? Acho que isso, no que a gente tem contado, que provavelmente será atualizado, porque a gente espera que a gente volte a ter controles estatísticos, né, que nos ajudem a atuar de maneira mais assertiva, entendendo a dimensão do problema, né, portanto, quanto esforço vai precisar, né. E eu lembrei de uma coisa, enquanto você e a Luciana falavam também, gente, por incrível que pareça, o nosso tempo está quase no fim. Ao mesmo tempo que eu estou chateada porque a conversa é boa, eu estava aqui muito embargada enquanto você estava falando, porque é isso, né? A gente sabe como adulto que viver é difícil mesmo quando tudo vai bem, né? Viver é difícil, né? Desafiador, quando tudo vai bem. Imagina, né? Quando você não tem a perspectiva, né? É no que se apegar, e aí a gente não está falando nem de religião, uma questão, né? Pode ser energia, pode ser perspectiva. Não tem que se apegar, né? Para saber que aquilo é passageiro, né? Talvez não à toa a gente esteja vivendo, tem outros fatores também, mas a gente sabe que a gente vem vivendo um crescimento epidêmico de suicídio entre crianças e jovens adultos, né? E aí, enfim, a falta de perspectiva e de que aquilo é duradouro, que nunca vai mudar, obviamente impacta.
Mas o que eu me lembrei, a gente teve uma live com o seu colega, o Dr. Ilan, que foi sobre o trabalho, né, na cadeia produtiva, e ele falou uma coisa que a mim me marcou muito e que ele disse assim, olha, às vezes a responsabilidade é você, ou como empregador ou consumidor. Você sabe que é impossível a peça custar aquele valor. Eu estou usando a cadeia da moda, mas olhe para tudo, né? O serviço custar aquele valor. Então, por exemplo, você tem uma funcionária que mora muito longe, você sabe quanto custa a condução, o tempo que leva, e você sabe que, sei lá, gente, não vou citar uma grandeza de valores, mas você sabe que ela gasta meio X para ir e voltar, mas o combinado com ela é 2x para fazer o serviço. E você sabe que essa conta não fecha, porque você frequenta o mercado, você tem gastos com a sua criança, mas você ignora esse custo como se não fosse um problema seu, né? E acho que é a mesma coisa quando você fala de naturalizar. Então, aquela, assim, você sabe que tem alguma coisa muito errada, que de alguma forma. E aí, gente, claro, né? Não somos super-heróis, super-heroínas, enfim, não precisa ser o paladino da consciência social, da consciência de classe, né? Mas eu acho realmente impossível que a gente não pare para pensar, se não por nós, pelos nossos filhos, como a Luísa bem lembrou, de que isso tem um custo de como sociedade. É um dinheiro que está perdido, né? É segurança pública que vai piorar, porque não vão restar muitas alternativas, às vezes, para essas crianças, né? Que vai perder a estrutura, pouca estrutura familiar precocemente, né? Então, é um problema quase de saúde pública, por assim dizer, Sim. né? Também, né? Quando a gente fala, não é a saúde dessas crianças, né? É um impacto. Deixa eu ver aqui que eu acho que tem uma pergunta, vamos ver. E sim, aqui, muito bem lembrado um comentário falando desses serviços, né, de precarização dos serviços chamados de empreendedores, mas de aplicativos, né, de entrega, de corrida. Então, assim, você sabe que o combustível está aumentando, mas você está lá se beneficiando de alguma forma. E claro, gente, né, tava difícil para todo mundo, então, ok, alguns serviços foram interessantes de aparecer, se constituíram numa oportunidade, mas, de novo, não dá para a conta fechar só de um lado, ou só ter, né, direitos e tem custo, as coisas têm custo, não existe almoço grátis, né? No ambiente corporativo o pessoal adora essa expressão. Então, acho que isso é uma coisa também que a gente foi, ao longo desses meses, entendendo muito, né? Como a gente inconscientemente também se beneficia. Às vezes, até conscientemente, eu sei que não pode custar isso, mas é quanto o mercado opera, vamos dizer assim, né? Meninas, a gente falou aqui por 47 minutos, por incrível que pareça. Acho que ainda tinha muito papo. E essa conversa depois ela se transforma numa matéria também que eu tento pegar os principais pontos, mas idealmente a gente deveria transcrever tudo. Mas o que eu queria pedir para cada uma de vocês, dentro do que a gente conseguiu passar aqui, era que vocês deixassem uma última mensagem. A Luciana é procuradora, o Ministério Público do Trabalho tem uma série de canais para denúncia, para tirar dúvidas, para consultar, para propor coisas, porque agora eu também lembrei que vocês têm o MPT na escola e pensei, né, será que é o caso de um MPT na saúde, né, para os médicos justamente começarem a se conscientizar do que pode ser observado, porque a gente sabe que existe um trabalho para identificar situações de abuso, né, tanto físico quanto sexual, mas enfim, né, então tenham ideias e levem propostas também, né, a gente está num momento de reconstrução de muitas coisas, seja, não estamos aqui defendendo um partido ou um governo ou outro, mas estamos num momento de reconstrução, é fato, e que bom. Então, sabemos que temos esses caminhos, mas queria, Luciana, que você deixasse uma mensagem e depois você, Luísa, também, que como mãe, como mulher, eu oriento vocês a seguirem também, porque, né, a gente carrega muitos pesos, né? Já vou seguir a Luísa, que eu também sou mãe. Sou mãe de adolescentes, já vou te Ai, passar. Luciana, meus tem três. A minha de 7 anos já me deixa doida. Eles estão
estão saindo da adolescência, os meus, né? Mas foi ótimo estar aqui com vocês, gente. Agradecer mais uma vez a oportunidade. De fato, né, o Ministério Público o Ministério Público do Trabalho está em todo o país, né? Um órgão federal. A gente tem procuradorias regionais do trabalho em todas as capitais do nosso Brasil. E tem um site, né? Depois vocês podem colocar aí o nosso site, né? Que é o www.mpt.mp.br. Lá tem todos os canais. A gente diz aqui que a gente só não recebe de denúncia de sinal de fumaça, porque o resto está tudo lá, né? Você tem como diz que denúncia, tem formulário de denúncia que a pessoa pode preencher nas procuradorias, não precisa se identificar, né? Não precisa se reconhecer. Tem aplicativo, MPT Pardal, que você pode denunciar pelo celular, enfim, tem vários canais de denúncia. Então, fiquem, né, utilizem, né, os nossos canais e denunciem, né, o trabalho infantil. E o que eu queria deixar de mensagem, né, eu acho que a gente já falou disso aqui ao longo desse momento, é que todos nós estamos perdendo com isso, né? Essa violência, ela realmente nos impacta a todos. E o nosso país, o nosso mundo, ele fica menor por conta dessa violência, por conta disso que essas crianças, essas famílias estão sofrendo, né? A Luísa falou o tempo todo aqui de semente, né, Luísa? Não sei se você sabe que teve uma música, né, que foi uma campanha feita até pelo Ministério Público do Trabalho, chamava justamente Sementes, que foi um rapper, né, o Emicida, que fez a música com a Adric Barbosa, e foi uma campanha super bonita. E aí a música chamava Sementes, justamente porque ele falava, se você não regar, se você não permitir que aquela criança cresça e floresça forte, você está impactando a semente, né? Você não está deixando crescer. E é isso que a gente está falando aqui, um mundo mais diverso, né? Um mundo onde a gente possa conviver com as outras pessoas. Os nossos filhos também, ainda que não sejam vítimas do trabalho infantil, eles também estão perdendo, né? Ao a gente deixar essas crianças para trás, deixar essas pessoas para trás. Então, nós estamos falando de buscar um país mais equânime, uma sociedade mais justa. Então, todos têm que se unir, né? Venham Preservar conosco, né? direitos humanos, né? Até a doutora Ana Maria, que sempre nos acompanha, sua colega, lembrou muito bem do Disque 100, que é o canal de denúncia de violações de direitos humanos, porque, né, é um conjunto de direitos sendo violados e, enfim, a gente só consegue melhorar, mexer, se toma conhecimento, né? É um país muito grande, inclusive, né? Sim, Obrigada, Luciana. eu que agradeço. A mensagem que eu queria deixar, afinal, é que o trabalho da criança é brincar. Então, não só para essa mensagem para as pessoas que me seguem, que têm acesso à informação, mas também para a gente disseminar essa ideia, para a gente ter essa consciência, para a gente não romantizar quando vê uma criança na rua, a gente pensa, essa criança devia estar brincando, em vez de a gente estar valorizando aqui, normalizando, que a gente tenha essa consciência dentro de casa, mas também fora. Essa criança devia estar brincando. Essa roupa que eu estou comprando, a conta não fecha. Tem alguma criança que está deixando de brincar para isso. Então, acho que a grande mensagem que eu queria deixar nisso é que o trabalho da criança é o brincar. E a gente é responsável por isso, né? Todos nós somos responsáveis. E, claro, queria agradecer muito ter a oportunidade de estar aqui com vocês, aprendendo muito e Imagina, disseminando Luísa, isso que eu acredito e que eu defendo tanto. a gente que agradece demais, viu? Foi uma imensa honra você aí da Espanha, na frente no fuso horário, aí já são 10, 11 horas, acho, né? E importante, gente, que vocês saibam que a gente recebeu muita gente legal aqui, como a Luísa, sempre de forma voluntária, essas pessoas abraçando a causa junto com a gente, divulgando, trazendo contribuições, enfim. Então, assim, muito, muito obrigada. Assim, foi muito importante porque a gente fala do brincar, né, na escola, em casa, e aí você, como médica, explicar que isso também é uma questão de saúde, né, além de futuro. E muito obrigada, meninas. Eu geralmente me prolongo no fechamento, fiquei muito, como vocês, acho, comovida aqui com as nossas reflexões, né? Muito agradecida pelo lugar de privilégio em que a minha filha está, inclusive, né? Enfim, gostaria mesmo que e o mínimo que a gente pode fazer, que é outra coisa que eu costumo lembrar, assim, privilégio, ainda mais na sociedade que a gente vive, muitas vezes a gente herda, então não tem por que se sentir mal
o problema é não fazer nada com isso, né? Porque, assim, é uma coisa que bom a gente recebeu e a gente tem condições, então, né, de ajudar a tentar equalizar isso. Estamos um passo à frente, vamos puxar para que ninguém fique pelo meio do caminho, né? Basicamente é isso. E neste caso, a gente está falando, inclusive, de quem vai pavimentar o caminho, porque todas nós aqui estamos no meio da vida, né? Como vocês falaram, a gente fala tanto da nova a maturidade, que já é mais para frente e tal, mas enfim, a gente já está no meio do caminho, né? Então a gente precisa ajudar quem está vindo para continuar. E bem lembrado aqui um comentário: infância é privilégio, mas não deveria ser. Infância é direito, né? Perfeito. Então é isso que a gente espera que vocês aí que estavam assistindo levem de mensagem, compartilhem o conteúdo e obrigada de novo, meninas, e quem assistiu, boa noite para todo mundo. Obrigada demais. Tchau, tchau.